batismo. Então diz São João Paulo II, para melhor ser consagrado a Deus, é necessário se consagrar a Nossa Senhora. Por isso já dizia Santo Ildefonso, para ser um fiel escravo do filho, eu me torno um fiel escravo da mãe. E aqui nós poderíamos citar tantas outras coisas nesta linha de raciocínio, para não citar só santos e papas da igreja, mas a própria Sagrada Escritura, quando diz lá em Lucas 1:28, ave cheia de graça, o Senhor é contigo, Deus é com ela. Por isso quem encontra com a Virgem Maria, encontra Jesus Cristo, de uma maneira, como diz São Luís, um tratado, de uma forma mais curta, rápida. Não tem como separar a mãe do filho. São Luís chega a dizer, seria mais fácil separar a luz do sol, o calor do sol, até mesmo separar os anjos de Deus, do que separar Jesus de Nossa Senhora. A mãe e o filho são inseparáveis. Por isso que em Mateus capítulo 2, a adoração dos reis magos, Mateus 2:11, entrando na casa, encontraram o menino com a sua mãe. Sempre estiveram juntos e até hoje estão juntos no céu. Convido os senhores a pegarem comigo Gênesis capítulo 3, versículo 15. Primeiro livro da Sagrada Escritura, Gênesis capítulo 3, versículo 15. Às vezes nós falamos assim, mas a Sagrada Escritura fala muito pouco de Nossa Senhora. Eu, como alguém que estuda sobre a Virgem Maria, só tenho mais de 13 anos que estudo sobre ela, posso dizer que a Sagrada Escritura fala muito de Nossa Senhora, desde Gênesis a Apocalipse. Mas, mesmo que se falasse tão pouco, caberia aqui uma frase de um santo chamado São Tomás de Villanova, que diz: o Evangelho bastou dizer que ela era a mãe de Deus. Precisa dizer algo a mais? Ela é a mãe de Deus. Um irmão, uma vez protestante, queria me converter, me arrancar da igreja católica, e eu falando para ele quem era a Virgem Maria, ele disse assim, mas ela só é a mãe de Jesus. Eu falei, só isso, fraquinha Nossa Senhora, só é a mãe de Jesus, meu irmão. E quem é Jesus? Ele é Deus. Santa Catarina de Sena tem uma visão de Deus segurando o universo na mão. Tudo foi criado por Deus. A Sagrada Escritura diz que Deus pode contar a areia do mar, que Deus sabe até quantos fios de cabelo nós temos na cabeça. Imagina o poder de Deus, Senhor de tudo, com o universo na mão. Esse Deus grandioso está dentro do ventre de Nossa Senhora, está dentro do seu, aqui já pararam para pensar que mistério? E aí a pessoa vem dizer, não, mas ela só é a mãe de Jesus. Fez só isso, a bichinha é fraca mesmo, só isso. Acharam aí Gênesis 3,15? Porém ódio entre ti e a mulher, ela te esmagará a cabeça e tu lhe ferirá o calcanhar. Estas são para nós palavras do Senhor. Amados, quando o pecado entrou no mundo, Deus criou Adão e Eva perfeitos. Eles eram santos, imaculados. Mas Adão e Eva vai desobedecer a Deus. E quem primeiro desobedeceu a Deus, aqui não é questão de machismo, hoje a gente para pregar é dificuldade, Mas o primeiro que desobedeceu a Deus não foi Adão, foi Eva. Para ninguém ficar com raiva de mim, isso está onde? Em 1 Timóteo 2,14. São Paulo diz isso. O primeiro que desobedeceu foi Eva e não Adão. Então o pecado começa em Eva, e o pecado vai ser consumado em Adão, nas duas cabeças da humanidade, Eva e Adão. E uma vez que o pecado entra no mundo, nós agora vivemos sobre, vamos dizer assim, sobre o poder do demônio. Lógico que Cristo já nos libertou, mas falando ainda daquela época, Deus faz uma promessa. Por isso Gênesis 3,15 é chamado de proto-evangelho. Isso não é o palavrão, vou explicar. Proto significa primeiro, evangelho significa boa nova, ou seja, é o primeiro anúncio de uma boa nova,
Que anúncio de boa nova é essa? Que Deus prometeu aqui o resgate do gênero humano, que nós não ficaríamos sobre o império, o poder e nas mãos do demônio, mas que Deus iria nos salvar. E aí ele diz: então porei ódio entre ti e a mulher, entre a tua descendência e a dela. E esse ódio não é entre Eva e o demônio, como diz a doutrina protestante. E Santo Afonso Maria de Ligório, um doutor da igreja, vai explicar por que não é entre Eva e o demônio. Porque Deus não usou um verbo no presente, mas um verbo no futuro. Ou seja, se o ódio fosse entre Eva e o demônio, Deus teria usado um verbo no presente. Por exemplo, ponho, coloco, inimizade, ódio entre tu e a mulher. Mas Deus usou um verbo no futuro: colocarei, porei. Porque esta nova mulher seria advogada de Eva, seria a nova Eva. E Deus então já está falando de quem? De Nossa Senhora. Por isso que o Evangelho, embora Jesus Cristo chamava ela de mãe, mas por que no Evangelho Jesus a chama de mulher? Tem um sentido teológico para nós. Uma outra pessoa falou: tá vendo, vocês ficam idolatrando aí Maria. Eles falam assim, né, que eu tenho uma dificuldade com isso. Eu ligo na Canção Nova, tiver alguém pregando e falando a Maria, eu desligo, eu nem aguento ouvir. Porque a Maria tem várias, mas Virgem Maria, a Santíssima Virgem Maria, só tem uma, que é a mãe de Deus. E um filho que realmente ama a mãe, fala da mãe da forma mais carinhosa, respeitosa. Imagina eu chegar em casa, ficar chamando minha mãe de velha, de coroa, de não sei o que. Isso não é maneira de falar com a mãe. Um filho que ama a mãe chama de senhora, trata com todo amor e carinho. A mesma coisa com Nossa Senhora. Então eles dizem assim: vocês ficam idolatrando esta Maria. E veja que no Evangelho Jesus a chamou de mulher, nem sequer chamou de mãe. Aí lógico que a gente tem que ter paciência. Fala: meu irmão, não é você que nasceu ontem que tem que ensinar uma igreja de 2019 anos. Não há nada que a igreja já não respondeu. Qual é o sentido teológico? Por que nas Sagradas Escrituras, no Evangelho ou na carta de São Paulo, Gálatas 4:4, chegando à plenitude dos tempos, Deus enviou seu filho que nasceu de uma mulher? Ou como em Apocalipse 12 surgiu um grande sinal no céu, uma mulher? Ou como Jesus mesmo em Caná, João 2:5, mulher, isto compete a nós. Ou João 19, 26, 27, né? Filho, eis aí tua mãe, mulher, eis aí o teu filho. Mas por que então sempre mulher? Para nos lembrar de Gênesis 3:15. Porei ódio entre tu e a mulher. E outra coisa, mulher no hebraico significa senhora. Onde esse povo estão colocando na boca de Jesus que Jesus desprezou a mãe dele, como se Jesus fosse como nós, uns filhos desobedientes. Jesus não desprezou tanto a mãe dele, como lá em Caná disse: mulher, isto compete a nós. Ele fez ou não fez o milagre? Fez. Como é que conclui essa parte do Evangelho? Jesus realizou o seu primeiro milagre. Ele vai dizer uma coisa: não é a hora. Por isso que no ofício nós chamamos Nossa Senhora de quê? Relógio. Nós não rezamos assim? O relógio que andava atrasado serviu de sinal ao verbo encarnado. Jesus ama tanto sua mãe que não era a hora, mas ele antecipou a hora. Porque quem está pedindo? Sua mãe. E ele mesmo revelou a Santa Brígida assim: olha, não nego nada para minha mãe no céu, porque ela não me negou nada na terra. Nós temos noção do poder da intercessão de Nossa Senhora. Então sempre que o Evangelho chama ela de mulher, primeiro, mulher no hebraico significa senhora. Então olha como Jesus tratava a mãe dele. E segundo, para nos lembrar que a Virgem Maria é a nova Eva. Por isso que na tradução da Ave Maria, a primeira coisa que o anjo faz ao olhar para Nossa Senhora é dizer: ave cheia de graça. Esses dias dando catequese em casa para as crianças, eu falei: filho, o que o anjo falou? Eles falaram: papai disse ave. Falei: escreve aí no papel, ave de trás para frente, né? João Paulo já sabe ler, o Ângelo já está lendo algumas coisas. Ficou Eva, papai. Então, ave de trás para frente fica Eva, porque a Virgem Maria agora é a nova Eva. Por uma mulher entra o pecado, por uma outra mulher entra a vida, por uma mulher entra a morte,
por uma outra mulher entra a salvação. Por isso São Paulo chama Jesus Cristo de novo Adão. E a teologia católica, desde o século II, São Justino, depois século III, São Tirineu de Leão, vai dizer que a Virgem Maria é a nova Eva. E assim como duas cabeças da humanidade, um homem e uma mulher, colaborou para a morte, agora uma mulher e um homem Deus colabora para a salvação. E a salvação começa em quem? Nela. Porque a perdição começou em Eva. A salvação começa na Virgem e é consumado no novo Adão, que é Jesus Cristo, quando ele morre no madeiro da cruz. Qual é o salário do pecado? Romanos 6:23. O salário do pecado é a morte. Então qual foi o salário do pecado de Eva? Foi a morte. Mas qual é o salário da obediência da Virgem Maria? A nossa salvação. Romanos 5:20, aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Em Eva abundou o pecado, mas na Virgem Maria superabundou a graça de Deus. Ela é santa, ela é imaculada. Por isso que na tradução da Ave Maria, esse termo não está muito correto quando diz, e tu lhe ferirá o calcanhar. As Bíblias que estão mais próximas do original diz, lhe tentarás o calcanhar, porque o demônio nunca tocou em Nossa Senhora. O diabo nunca feriu Nossa Senhora. Um dos maiores ódios que o demônio tem da Virgem Maria é exatamente isso. Vocês podem perguntar para o padre Vanils, que é exorcista, veja o que os padres exorcistas falam, que no momento do exorcismo, quando se pede a intercessão de Nossa Senhora, o diabo fica louco, ele quer ir embora. Então Nossa Senhora é um instrumento que Deus utiliza para humilhar o demônio. Por que isso? Diz São Luís assim, o diabo tem mais ódio da Virgem Maria do que o próprio Deus. Vou explicar isso. São Luís diz no tratado, não que ela seja mais do que Deus, mas pensa bem, gente, Deus é Deus. O diabo é uma criatura de Deus, Deus criou ele bom, ele se rebelou. Será que Deus iria criar um ser mais poderoso do que ele? Então o que é o demônio perto de Deus? É um piolho que Deus espreme no meio dos dedos e acaba com ele na hora que quiser. Mas a Virgem Maria é uma deusa? Não. A Virgem Maria é uma criatura humana. E o demônio é um ser angélico de puro espírito. Imagina um ser angélico de puro espírito ter que se sujeitar a obedecer uma criatura humana. Inclusive, existem umas 3 hipóteses da queda de Lúcifer, e uma das hipóteses da queda de Lúcifer é na teologia franciscana, diz que Jesus Cristo viria independente do pecado ou não. Na teologia de Santo Tomás de Aquino, Cristo veio por causa do pecado. Mas na teologia franciscana vai dizer não, porque a humanidade de Cristo existir por causa de um pecado é um pensamento muito pequeno. Deus não está sujeito ao pecado, a existir a humanidade dele por causa do pecado. Então na teologia franciscana, Deus viria, independente do homem tivesse pecado ou não. E uma vez que Deus viria, e viria por meio já de Nossa Senhora, o demônio se rebela, não quer obedecer a Nossa Senhora, não quer servir Nossa Senhora. Então isso nos mostra que não querer amar Nossa Senhora, ou não querer servir Nossa Senhora, isso tem um princípio demoníaco. Eu falo isso com dó no coração. Por exemplo, meu pai é protestante, mas vamos ser claros aqui, porém ódio entre tu e a mulher. Existe um ódio. Quem colocou esse ódio? O próprio Deus. Um ódio entre quem? Entre a Virgem Maria e o demônio. Mas só entre eles? Entre as suas descendências. Logo, quem odeia a Virgem Maria, de qual descendência seria? Porque não é os irmãos protestantes que odeiam Nossa Senhora, é uma força maior por trás, que se chama o demônio. Já pararam para pensar que na igreja protestante se prega, eles são muito Antigo Testamento, né? Fala de Davi, fala de Sansão, né? Fala de Ruth, fala de Esté, pode falar sobre todos os personagens bíblicos. Agora não pode falar de Nossa Senhora. Não é esquisito isso? Os senhores não acham isso estranho? Vai falar de Davi, que foi um adúltero.
adulterou com a mulher de Urias, a mulher de Urias fica grávida, então ele põe ele na linha de frente para ser morto, para que todo mundo pense que ele engravidou sua esposa antes de morrer. Vão pregar sobre Salomão, que tinha 1000 concubinas. Imagina um homem ter 1000 mulheres, gente. Já é difícil ter uma, e é difícil a mulher ter um homem, né? Para que ter outros, né? Ele tinha 1000 concubinas, e por causa dessas mulheres adorou até outros deuses, e se prega sobre ele. Agora pregar sobre a mãe de Deus não pode, isso é idolatria. Coisa simples, nós estamos usando do que Deus nos deu, razão, inteligência. Mas vocês são idólatras porque, olha, a sua paróquia, a minha paróquia é Imaculada Conceição, como que pode ter um templo dedicado a esta mulher? O senhor Edir Macedo edificou um templo que traz o nome de quem? Por que ele pode ter um templo dedicado a Salomão e eu não posso ter um templo dedicado à mãe de Deus? Então esse princípio de não amar a Nossa Senhora não vem de Deus. Inclusive a gente pode pôr a pessoa na parede no bom sentido, deixar ela sem saída, falar: meu irmão, de todas as formas se deve amar a Nossa Senhora. Você pode dizer assim para ele: você tem que amá-la como sua mãe, mas ela não é minha mãe, então ame como sua próxima. Nem minha próxima é, eu tenho ela como minha inimiga. Mas vem cá, Jesus Cristo pediu para amar ou odiar os inimigos? De todas as formas você tem que amar a mãe de Deus. Você pode ver, não são todos, mas geralmente a pessoa, você vai até conversando sobre a fé, falou de Nossa Senhora, preste atenção na fisionomia do rosto dela, preste atenção na agressividade que essa pessoa tem, porque, meu irmão, é uma coisa muito contraditória. Como é que eu vou abrir a boca, eu vou chorar, dizer que Deus é tudo na minha vida, que eu sou louco, apaixonado por Ele? Senhor, eu te amo, eu sou louco pelo Senhor, louvado, mas sua mãe não presta, sua mãe é isso, é aquilo. Faz um sentido? Qual o nome do senhor? Edson, né? Imagina o Edson, é meu amigo, vamos dizer que nós éramos amigos de infância, e eu encontro o Edson e falo assim: Edson, vai na minha casa. Você vai com sua mãe, chega lá, eu digo assim: Edson, que bom que você está aqui, o abraço, que alegria, você veio me visitar, entra aqui, meu irmão. Mas sua mãe não, sua mãe não é bem-vinda aqui, fica do lado de fora. Você entraria? Como é que eu vou fazer isso com a mãe de Deus? Como é que eu vou fazer isso com a mãe de Deus? São coisas simples de entender. Se não querem falar dela, pelo menos respeita, porque ela é a mãe de Deus. E aí quando nós falamos de maternidade de Nossa Senhora, tem uma coisa aqui: quem de nós aqui pode escolher a nossa mãe? Ninguém. Qual era o único que poderia escolher sua mãe? Vocês concordam que Deus poderia escolher a sua mãe? Ou Ele não poderia fazer isso? Se Jesus quisesse ter aparecido no mundo, igual aquele filme Exterminador do Futuro, né? Que aquele cara do nada apareceu aí na terra, Ele poderia ter feito isso? Sim, porque para Deus nada é impossível. Mas como que Jesus quis vir a nós, gente? Por meio da maternidade de Nossa Senhora. Por isso que o diabo odeia tanta maternidade. Por isso que o demônio quer tanto aprovar o aborto, porque a salvação entrou no mundo pela maternidade de Nossa Senhora. Nós temos que lutar muito contra isso. Eu lembro de Padre Pio. Uma mulher cometeu um aborto e ela foi confessar que o Padre Pio era ignorante, viu, gente? Batia na cara dos outros, né? Veja o filme, quem não viu. E aí uma mulher foi confessar com o Padre Pio e falou: Padre Pio, eu cometi um aborto na minha vida, e desde quando eu cometi esse aborto, todas as noites eu sonho com um padre vestido de branco na praça de São Pedro. Padre Pio, extremamente ignorante, olhou para ela e disse assim: desgraçada, que significa, né, alguém que não tem a graça de Deus, o seu filho seria um papa da igreja. Por isso a vida está nas mãos de Deus. Deus que decide quem vai nascer ou quem não vai nascer. Eu lembro que quando um dia eu estava lá aqui em Brasília mesmo, diante do Congresso, eles estavam querendo apoiar, legalizar a lei, porque começa assim, né? Vamos começar legalizando a lei das crianças anencefalas, né? Que diz que são crianças que não têm um cérebro. Mentira, tem uma parte, mas tem.
e que pode morrer qualquer hora. E eu estava lá rezando, falei, como é que você defende uma coisa que essa pessoa vai morrer qualquer hora? Eu falei, inclusive você pode morrer indo para a tua casa, meu filho. Quem te garante que você tem mais um dia de vida? A nossa vida está nas mãos de Deus. Se Deus quiser, tu cai morto aqui agora. Quem decide quem vive ou não vive não é você, é Deus. Nós também iremos morrer qualquer hora. Por isso, defender sempre a vida, né? Enfim, mas veja a maternidade de Nossa Senhora. Cristo quis que ela fosse a mãe dele. Aí é uma coisa ilógica para nós. Por quê? Porque se Deus escolheu ela para ser a sua mãe, e Deus não precisa de Nossa Senhora, como Deus não precisa de mim, como Deus não precisa de ninguém, mas Deus quis precisar da Virgem Maria, como Deus quer precisar de nós. E Ele quis que ela fosse a mãe dele. Gente, agora para pensar. Se Deus, vocês estão entendendo? Se Deus quis que ela fosse sua mãe, como é que eu não vou querer que ela também seja minha mãe? Sou eu mais do que meu Deus? Sou eu melhor do que Ele? Por isso às vezes eu costumo dizer assim, se Deus quis que a Virgem Maria fosse sua mãe, eu não entendo como um comedor de arroz e farinha, um pobre pecador mortal como eu, pode dizer, eu não preciso dessa tal de Maria. És tu mais do que Deus? Por isso a doutrina, olha, veja que eu estou falando muito de doutrina, porque eu não tenho nada contra a pessoa. A doutrina protestante, ela tem uma raiz soberba, orgulhosa e prepotente. Eu falo diretamente com Deus. Uma mulher me falou, eu falei, eu não, porque eu não sou santa como a irmã. No dia que eu for santa como a irmã, que eu posso falar diretamente com Ele, aí é outro caso. Como eu sou pecador, eu falo com Ele por meio de Nossa Senhora. Lembra daquele homem que tinha um servo doente, e ele diz, né, aos soldados, os servos dele, vai lá e peça para Jesus curar. Jesus vindo, aquele homem, a humildade dele, eu não sou digno, Senhor, de que entreis em minha casa, mas dizei uma só palavra e o meu servo será curado. Jesus se admirou da humildade dele, que ele se achava algo tão pecador, que ele nem sequer ousou falar diretamente com Deus, pediu por meio de pessoas. A mesma coisa é o que a gente fala. Você acha que você vai chegar, vou chegar lá no palácio e vou falar diretamente com o presidente? Você vai ter que precisar de quê? Mediações, de alguém que vai fazer isso, até com o prefeito, né? um vereador, não é chegar assim. Se com a criatura é assim, o que se dirá com Deus? Aí por isso uma pessoa um dia disse assim, mas eu quando vou na prefeitura, eu falo é com o prefeito e não com a mãe do prefeito. Eu falei, meu irmão, mas e se você tiver brigado com a mãe do prefeito? O prefeito vai fazer alguma coisa por ti? Lógico que Deus faz, porque Deus não age como nós, né? Não é birrento igual a gente, né? Deus na sua infinita misericórdia até faz, né? Mas é questão da gente pensar nisso. Então Ele quis ter uma mãe. E a maternidade de Nossa Senhora tem coisas belíssimas. A maternidade da minha esposa, eu medito na maternidade de Nossa Senhora. Sabe as senhoras que já teve filhos? Lembra quando pela primeira vez as senhoras ficaram grávidas? A barriga foi crescendo, e você tocava na barriga e falava com a criança. Lembra de qual foi o teu sentimento quando pela primeira vez essa criança mexeu no seu ventre, gente? Minha esposa em 5 gravidez, amor, está mexendo, põe a mão. Eu ponho a mão, mas eu nunca vou sentir como uma mulher sente, é diferente. Por que eu estou falando isso? Porque uma mulher que me disse, ela é uma mulher qualquer como eu falei, então vamos ver. Eu perguntei para ela, a senhora já sentiu Deus chutar o seu ventre? Já pararam para pensar que a alma de Nossa Senhora exultou de alegria porque nosso meu Criador está mexendo agora dentro de mim? Já pararam para pensar quantas noites Nossa Senhora não banhou o ventre dela de lágrimas de amor e adoração?
Já viu uma mulher dar de mamar, gente? Que coisa linda. Quantas vezes a Virgem Maria, a criatura, alimentando o seu Criador. Enquanto ela amamentava, ela olhava no mais profundo dos olhos de Jesus. Imagina até Jesus, né? Com a mãozinha segurando no dedo assim de Nossa Senhora, como o menino faz lá em casa. E ali, enquanto a Virgem amamentava, ela adorava. Eu fico vendo lá em casa. Caiu, o papai quer consolar, nem adianta, passa correndo, gritando por quem? Pela mãe. A gente tem que se conformar com isso, pai. Quantas vezes Deus não puxou a barra do vestido de Nossa Senhora e pediu para ela colo? Quantas vezes eu sou apaixonado por imagens, né? Que mostra, fica Nossa Senhora sentada e Jesus sentado no colo dela, porque nisso eu enxergo que a Virgem Maria foi o primeiro trono que acolheu Deus homem. Já pararam para pensar? Os santos chegam a dizer que não teve um lugar onde Jesus mais foi amado e adorado do que no ventre de Nossa Senhora. Tem um santo chamado São Pedro Julião que vai dizer, ainda que a âmbula, o que é a âmbula, Maria? É aquele utensílio litúrgico onde dentro vai o corpo de Cristo. Ainda que uma âmbula fosse toda revestida de ouro por dentro e por fora, ainda não seria tão digno como o ventre de Nossa Senhora. Olha que coisa louca. Estou falando aqui do que? Da união de mãe e filhos. Tá, estou resumindo aqui. Depois de tudo isso que nós falamos, desta união profunda entre a mãe e o filho e a mãe, eu tenho uma pergunta para fazer. Qual outra criatura conhece mais a Deus senão ela? Qual uma outra criatura humana poderia me ensinar algo tão profundo de extraordinário de Deus, senão a mãe dele? Quem melhor, meus irmãos, me conhece? Quem melhor te conhece? A gente crescemos, né, Edson? A gente cresce, passa por uma provação na vida, a gente quer contar para a mãe, principalmente quando a mãe já está mais idosa. Não vou falar nada para minha mãe, para não deixar minha mãe preocupada, porque mãe é mãe, né? A gente pode estar com cabelo branco, ela diz que a gente é o neném dela. A gente quer esconder da mãe o sofrimento, é ou não é? Para não deixar ela preocupada. Vocês também fazem isso, quem ainda tem mãe? Mas a mãe bate os olhos em nós e ela pergunta o quê? O que está acontecendo? Posso ir mais longe? Talvez sua mãe mora em outro estado. Você liga para ela, pelo tom da sua voz, a sua mãe já fala, meu filho, minha filha, o que está acontecendo? Qual uma outra criatura humana conhece tão bem Deus, senão a Virgem Maria? São Pedro Crisólogo, é tanto santo, né? São Pedro Crisólogo diz assim: Deus habita no ser humano de diversas formas, mas nela, habitou de uma maneira única, se tornando a mesma coisa com ela. Por isso a Virgem Maria é chamada de paraíso terrestre do novo Adão. É bonito estudar. Por que eu amo estudar a fé católica, gente? Sabe, é umas coisas assim muito loucas, linda. Por exemplo, Adão foi feito de uma terra que era virgem, que ainda não havia produzido nada. O novo Adão também deveria nascer de uma terra virgem chamada Nossa Senhora. Ela é o paraíso do novo Adão. Ela é a casa de Deus. Deus morou por quanto tempo em Nossa Senhora? 9 meses. Uma pessoa disse, ela é uma mulher qualquer. Eu falo, meu Pai eterno, dai-me paciência, né? Em Êxodo 3, Deus se manifestou numa sarça e disse para Moisés, tire a sandália dos teus pés, porque essa terra é santa. Ficou santa a terra, por uma manifestação de Deus. O que dirá aquela que carregou o próprio Deus no ventre? Não seria uma mulher santa? Então são tantas coisas que se falam dela, que realmente não diz nada a respeito dela. Por isso, católicos, nós precisamos entender uma coisa que eu sempre falo. É triste ver
que a maioria dos católicos conhece a Maria dos protestantes. Aqui eles falam que teve mais filhos, que era uma mulher qualquer, ou às vezes até ouvi que Nossa Senhora era demônio, né? Chama Nossa Senhora de demônio, mas não conhece a Virgem Maria da Igreja Católica, que é outra pessoa. Veja que eu estou apresentando para vocês a Virgem Maria da Igreja Católica. Quem realmente é ela? E aí, para a gente encerrar, permita-me falar um pouco a respeito da importância que é ter Nossa Senhora como mãe. A intercessão de Nossa Senhora. Gente, eu já alcancei tantas graças na minha vida pelas mãos de Nossa Senhora. Fui pregar um retiro de carnaval, rezei o rosário diante de Jesus sacramentado, consagrando tudo a Nossa Senhora. As pregações eu consagro à Senhora, que tudo possa acontecer pelas mãos da Senhora. Depois falaram: Hélio, Maria, está na hora de você pregar. Fui pregar. Tinha um jovem que chorava tanto assim na cadeira, que ele tremia assim, que eu fiquei preocupado com ele. Então interiormente eu rezei assim: Jesus, é só para converter e não recolher, né? Mas se o senhor quiser levar ele agora para o céu, tudo bem. Ele vai morrer desse jeito, né? No final da pregação, ele falou assim: irmão, eu quero renunciar a algo, você me ajuda a renunciar? Eu falei: nem sei o que é, mas para renunciar ao que não presta, com certeza. Foi um dos dias mais felizes da minha vida. Imagina eu chegando em casa com um 38 cromado do tamanho desse microfone. Olha aqui, mãe. Minha mãe falou: meu Deus, tu voltou para o mundo? Eu falei: não, renunciar. É muitas graças, muitas e muitas, pela intercessão de Nossa Senhora. Minha mãe um dia chega em casa, tinha vindo do hospital, e falou assim: filho, eu estou com um nódulo nos seios. E o médico tentou perfurar, né, fazer a biópsia, saber se era maligno ou se não era maligno. Não conseguiu furar de tão duro que estava. Pediu para que eu volte daqui tantas semanas. Eu falei: mãe, eu vou colocar no rosário, a senhora põe no terço, né? Minha mãe, muito corrida, não tem tempo de rezar o rosário, ela reza o terço. E nós vamos pedir para Nossa Senhora, para que ela interceda. Passou o tempo, minha mãe volta no hospital, o médico vai fazer o exame e falou: olha, dona Célia, eu não sei o que aconteceu, mas a senhora não tem mais nada. Minha irmã começou a andar na Igreja Universal e chegou lá em casa com um pensamento assim: Maria está morta, está dormindo, e ela não está no céu e não intercede por ninguém. Eu falei: meu Deus, que revolta é essa, menina? Aprendi hoje do pastor. Falei: primeira coisa, eu nunca ouvi falar que espírito dorme, mas tudo bem. Eu vou dizer umas coisas para você. Eu disse assim, por exemplo, o ladrão que se arrependeu naquela hora ali da cruz. Ele disse o que para Jesus? Minha irmã disse: lembra-te de mim quando entrares no paraíso. Falei: qual foi a resposta de Jesus? Ela disse assim: ainda hoje tu estarás comigo no paraíso. Falei: tem certeza? Ou Jesus não disse assim: olha, você vai morrer agora na cruz, você vai ficar numa soneca de não sei quantos mil anos, e na minha vinda gloriosa nós vamos decidir se você vai para o céu ou se vai para o inferno. Foi isso que aconteceu? Ela disse: não. Falei: agora, se Deus levou um ladrão para o céu, será que ele não levaria a mãe dele? Falei: minha irmã, lá na transfiguração apareceu 2 personagens bíblicos para falar com Jesus. Um era Moisés, outro era Elias. Esquece Elias, que foi arrebatado. Mas Moisés não morreu? Que raio que Moisés está fazendo ali? Não era para Moisés estar dormindo? E fui explicando as coisas para ela. E falei muito pelo contrário: a Virgem Maria está no céu. E falei tanto de Nossa Senhora. Nessa época ela tinha um ônibus de viagem para o Piauí, para o Maranhão, um ônibus de turismo. E ela está ali na cabine, já era noite. Senti um desejo de rezar terço. Não tinha um terço, mas nós temos 10 dedinhos, que é a dezena de um terço, né? Então ela rezou contando nos dedos, e ela disse uma coisa assim, terminou o terço, completou com a salve rainha, e disse: é, Nossa Senhora, se a senhora realmente existe, me mostre então o poder da sua intercessão. O meu sobrinho nessa época tinha 1 ano e meio dormindo na primeira poltrona do ônibus. Ela sai da cabine,
pede para o rapaz que trabalhava com eles: fica lá com meu marido, conversando com ele, para ele não dormir no volante. Quando o rapaz entra, fecha a cabine. Apareceu umas vacas no caminho, meu cunhado tentou desviar, o ônibus capotou, caiu num abismo de 4 metros. O meu sobrinho, que estava dormindo na primeira poltrona, caiu no colo da minha irmã. Tinha 3 ou era 4 mulheres grávidas, ninguém perdeu nada, e as coisas que estavam no porta-mala não estragou, porque ela rezou um texto e disse: Nossa Senhora, se você existe, me mostra o poder da sua intercessão. E Nossa Senhora mostrou para ela. Santo Agostinho diz assim: a oração da Virgem Maria diante de Deus é mais forte do que a oração de todos os santos juntos no céu. E Deus permitiu que o próprio diabo confessasse isso. São Domingos de Gusmão, quando começou a pregar sobre o rosário, naquela época o rosário eram 3 terços, por isso um terço do rosário, e então 15 mistérios, e Deus permitiu que 15, olha, presta atenção, o homem ridicularizava dos 15 mistérios do rosário. Deus permitiu que aquele homem ficasse possuído por 15 mil demônios. Gente, você imagina uma pessoa estar possuída de 15 mil demônios? Nem o padre Vanilson ia querer pegar um caso desse, né? Ele que é tão simples, humilde, né? Acho que nem ele ia falar: não, 15 mil é diabo demais, né? Pelo amor de Deus. Levaram para quem? Para São Domingos de Gusmão. Colocou o rosário em volta do pescoço do homem e começou a fazer um exorcismo. E disse: me diga a verdade, somente a verdade, e nada mais do que a verdade. Qual é o santo que vocês mais temem? Aquele que é mais amado e reverenciado. Vou resumir a história por causa do tempo. O diabo não queria falar uma série de coisas, vou pular essa parte. E o demônio, não querendo falar, São Domingos de Gusmão se ajoelha e diz assim: pior para vocês, inimigos da raça humana. Pediu quem? A intenção de Nossa Senhora. A Virgem Maria vem do céu cercada de muitos anjos, com um cajado de ouro na mão, bateu na cabeça do homem possesso e disse assim: responda imediatamente o meu servo Domingos. E os demônios começam a gritar: vós que sois a nossa inimiga, que é o texto que nós usamos, por inimizade, vós que sois a nossa inimiga, a nossa ruína, por que descestes do céu para nos torturar? Cristão, prestai atenção. Somos obrigados a dizer contra a nossa própria vontade que é a Virgem Maria que nós mais tememos. Olha só, e apenas um suspiro que ela oferece para a Santíssima Trindade é mais forte do que a oração de todos os santos juntos no céu. Já pararam para pensar, gente? Está o céu inteiro rezando, né? Todo mundo está no céu, é santo. O Papa Emérito Bento XVI diz que há no céu santos que só Deus conhece. Não foi canonizado, mas são santos. Se você tem um parente no céu, você tem um parente santo no céu. Imagina então, quem pode dizer quantos santos há no céu? Imagina eles tudo lá rezando. E se ela oferecer para Deus só isso, ó, um suspiro, é mais forte do que a oração deles tudo. Por isso diz Santo Agostinho: não se perderá todo aquele que a Mãe de Deus tiver rezado uma única vez. Ela nem precisa rezar por mim todos os dias. Se Nossa Senhora fizer uma prece por nós, nós seremos salvos. Por isso vamos ficar de pé para a gente rezar. Fecha teus olhos. É o primeiro grupo de oração desse ano, num sábado dedicado a Nossa Senhora, e estamos aqui falando da Virgem Maria, de tudo aquilo que você ouviu falar de Nossa Senhora. O que você quer pedir para sua mãe agora? Apresenta para Nossa Senhora agora as talhas da sua vida.